Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Chegamos hoje no último dia da campanha de orações Fé. No 12º dia, estaremos hoje dedicando este último dia da campanha de orações, mais uma vez, fé, na certeza de que a palavra tenha penetrado vossos corações e com tudo isto ser inclinado por inteiro a ser um seguidor fiel de Jesus. Ver é crer ou crer é ver? Estas são perguntas sobre fé. Esta campanha oferece um estudo profundo sobre a fé, das histórias do Antigo Testamento, de pessoas reais que demonstraram fé corajosa em situações impossíveis, até os ensinamentos de Jesus sobre o assunto. Através das leituras, você será encorajado a aprofundar seu relacionamento com Deus e para se tornar um seguidor de Jesus mais fiel. Vamos meditar hoje nos livros de Tiago e 1 de João. Iniciamos Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 8, e a palavra diz: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes implora, e se lhe há concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Meditando nos versículos de 5 a 8, chama a atenção aqui para: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Que nada e nada lhes impropera. Há um tipo de sabedoria que se recebe em oração. Ela é concedida sem discriminação por causa da generosidade de Deus. Deus concede a sabedoria para se viver com firmeza ou sem duvidar. Em humildade, a simplicidade da sabedoria gera uma fé firme, enquanto a falta de sabedoria gera uma mente dividida e instável. Para Tiago, a firmeza na fé em Deus gera estabilidade e sabedoria. Continuando ainda no livro de Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 26, a palavra diz: Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecido de roupa e necessitando do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: Ide em paz, esquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Aleluia! Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho a obra. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem, tremem. Até os demônios creem e tremem. Aleluia, glórias a Deus. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Vês como a fé opera juntamente com as suas obras?
Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado de amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Oh, glórias a Deus! Meditando nas palavras, lindas palavras do profeta Tiago, para Tiago não basta uma fé confessional. Seu argumento é semelhante ao de Jesus Cristo no Sermão do Monte, que não reconhece a confissão aliada à iniquidade. Como observamos nos ensinos de Tiago, a fé tem implicações práticas. Pela fé sofremos aprovação e nos tornamos mais humanos e espirituais. Pela fé oramos e recebemos sabedorias. Em nossa comunidade de fé, não devemos discriminar as pessoas e, consequência da mesma fé, socorremos as pessoas necessitadas de bens materiais para a sobrevivência. A aplicação prática da fé por meio das boas obras é a manifestação da liberdade de amar e um sinal da salvação pela fé. Dos versículos em diante, A fé confessional apenas é inoperante. Até os demônios possuem a capacidade de acreditar em Deus, mas não obedecem. A prática do bem ou um ato de socorro ao necessitado podem denunciar um perfil religioso demagogo ou hipócrita. Neste contexto de 1 de Coríntios, Paulo está falando de obras sem fé e amor. Tiago está falando outro lado da moeda. A fé sem a obra é morta. O argumento de Tiago é muito semelhante ao do apóstolo João em uma das suas epístolas. Ora, aquele que possuir recurso deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Tiago ilustra a prática da fé por meio das obras, utilizando a experiência de Abraão e Raabe. E em seguida, faz analogia com o corpo humano. Corpo e espírito fazem parte da mesma unidade. Assim como a fé e a obra são manifestações paralelas de uma mesma experiência de encontro com o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Meditando no livro do profeta João, 1 de João, capítulo 3, 21, 24, a palavra diz: Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. E aquele que guarda o seu mandamento permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Graças a Deus. Meditando nas palavras, ainda que o coração nos condene, temos a Deus que é maior que nós mesmos e sempre nos restaura para que possamos seguir livremente o caminho missionário a que Ele tem chamado a sua igreja. A confiança na forma de como Deus nos conduz pelos caminhos da sua graça e da sua missão nos faz receber o que pedimos. O apóstolo não se refere aos nossos ansiosos sonhos de consumo, antes, ao dizer que nos atende
está levando em consideração as realidades espirituais que foram o fundamento, que formam o fundamento da vida e do relacionamento com Deus, com nós mesmos e com os demais. Deus nos atende, levando em consideração sua vontade missionária para a igreja e para o mundo. Isto toma a nossa oração e petição uma importante faceta da espiritualidade missionária da igreja. Lembrando que quando falamos espiritualidade missionária da igreja, estamos falando a nossa fé, da gente falar sobre a nossa fé, falar sobre o amor de Jesus, falar dos grandes feitos que o Senhor tem feito na sua vida, manifestar o amor dele para com todos os nossos do nosso ao redor. João volta a dois temas já mencionados anteriormente, a fé e o amor. Podemos compreender e viver os mandamentos da palavra de Deus quando a fé e o amor estão fundidos em nossa vida. Crer em Jesus Cristo, em sua obra redentora, é o fundamento para que possamos viver e expressar adequadamente o amor entre todos nós. Fé e o amor não apenas resumem a vida cristã, como compõem juntos a base para a missão cristã, sendo a fé a entrega da nossa vida a Cristo e o amor a entrega da nossa vida aos demais seres humanos. Então, encontramos na fusão de ambos a essência para o exercício da missão de Deus. A essência para o exercício da missão que Deus pôs em nossas mãos, seja como pessoas, famílias ou igrejas. Aleluia. E encerro este último livro, este último capítulo, 1 João, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Porque, aleluia, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este e aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com o sangue. É o Espírito, é o que dá o testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho, no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, e testemunho de Deus é maior, ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, que tem a vida. Aleluia, eu perco fôlego. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Meditando agora
dos versículos de 1 a 12. O apóstolo ainda orienta a igreja dos seus dias com respeito à falsa doutrina gnóstica que ensinava de que o Jesus humano não era o mesmo Cristo divino. Este, vinculando a crença na verdadeira doutrina da palavra de Deus ao amor aos irmãos. No trabalho da evangelização missionária, de nós levarmos a palavra, falar sobre Deus, também devemos nos manter sempre muito alertas para que falsas doutrinas não se estabeleçam na vida das igrejas dos irmãos, afastando-os da palavra de Deus e do amor mútuo e comprometido. A fé e o amor, portanto, estão proficuamente atrelados à ação missionária da igreja no mundo. Versículo 2. João segue com um vínculo entre a fé e o amor, pois amamos a Deus quando cumprimos seus mandamentos. E, consequência, podemos amar efetivamente os nossos irmãos. A missão de amor da igreja é o resultado de seus elos fortes e sadios com a palavra de Deus. Por meio do estudo e da meditação séria e humilde da Escritura, nosso amor a Deus aos demais se fortalece e, dessa forma, a nossa ação missionária encontra em seu sentido mais profundo. Dos versículos 3 a 5, o amor a Deus e aos irmãos se converte, portanto, em uma questão de fé e de crença, pois amar a Deus e os irmãos consiste em uma ação diária e específica que reflete a fé no que cremos. Possivelmente este seja um dos principais enunciados que temos para definir a missão da igreja no mundo. O amor evangélico, o amor cristão, o amor fraternal, o amor missionário a Deus é obedecer-lhe e cumprir os seus mandamentos. Amar é também vencer o mundo e as suas tentações com força da palavra de Deus, levando aos seres humanos o evangelho de Cristo. Amar e crer, fundamentos para a missão da igreja. Dos versículos 6 a 8. A água, o sangue e o Espírito, aleluia, glórias a Deus, parecem três palavras enigmáticas, mas, de fato, seu sentido está claro em uma afinidade com o contexto da carta. João nos apresentou a Jesus como o Filho de Deus e aquele que vence o mundo e é o que crê nessa verdade sobre a pessoa de Cristo. E mostra um testemunho que confirma este fato. Em outras palavras, mediante seu nascimento e encarnação, água, sua morte, sangue, e a obra do Espírito Santo, temos um testemunho eficaz das nossa constante vitória sobre o pecado. Isto significa que toda a vida de Cristo, encarnação, morte e ressurreição, concretizou com eficácia os planos redentores de Deus e se transformou no testemunho fundamental para que todos os seres humanos acerca de sua redenção. A ação missionária da Igreja, em todas as suas dimensões, portanto, nunca deve se desviar desse testemunho central que acerca Cristo: encarnação, morte e ressurreição. Os versículos 9 e 10. O testemunho dado por Deus sobre o seu Filho, baseado em sua vida, sua morte no Espírito, testemunho trinitário, nos concede a fé e nos leva a tornar parte na obra de Deus, na condição de pessoa alcançada pela salvação. Nesse sentido, somos os beneficiários diretos da obra redentora de Deus, mas há os que ainda não creem. De acordo com João, estes consideram a Deus mentiroso por suas próprias incredulidades.
Dessa forma, nós que cremos no testemunho redentor de Deus e que já recebemos a salvação, temos a abençoada responsabilidade missionária de fazer o eco ao testemunho de Deus e repercutir sua palavra de forma que outros possam compreender a profundidade da redenção de Jesus Cristo. Encerro com a meditação nos versículos 11 e 12. João conclui esse parágrafo sobre o testemunho dado por Deus acerca de seu Filho, dizendo que está vinculado diretamente com a vida eterna que recebemos de Jesus Cristo. O testemunho trinitário tem como objetivo que os seres humanos sejam alcançados pela salvação proporcionada por Deus. Por isso, João trata do assunto de duas perspectivas: a de Deus, que nos dá a vida eterna por sua própria obra, e a do ser humano, que somente tem a vida eterna se tem o Filho de Deus. Essas duas perspectivas formam, juntas, o conteúdo fundamental da mensagem missionária da Igreja, não podendo esta se desviar dessa mensagem, para não comprometer diante de Deus sua própria missão. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Redentor, meu Libertador, meu Protetor, por hoje encerrarmos esta campanha de 12 dias. Campanhas estas de ensinamento, de instruções, de aprofundamento na palavra. Não é fácil, diante das diversidades, das dificuldades, dos pedidos, conseguir complementar hoje como se fosse vencer uma batalha, porque o inimigo ele tenta de todas as formas anular o trabalho missionário, o trabalho de evangelização, esse trabalho que fazemos através das redes sociais, através do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, do YouTube, do G+, das redes sociais em si. Levamos a palavra, pedimos ajuda no que diz direito, no que diz respeito ao financeiro, mais um lançamento de um projeto, o Portal Pronto Socorro, que futuramente, a partir da campanha, o sofrimento estará lá dentro, será um pronto socorro espiritual para que as pessoas, meu Deus, meu Pai, possam se libertar desses vícios. Eu creio que hoje, meu Pai, eu não venho pedir nada mais, nada menos do que o Senhor, meu Pai. Abençoe cada plano, que abençoe curas, que abençoe prosperidade. Em nome do seu Filho Jesus, meu Pai. E o Márcio, peço, em nome do seu povo, paz, saúde, liberdade, prosperidade e santificação. Em nome do seu Filho Jesus, meu Pai. Em nome do seu Filho Jesus, por este projeto que o Senhor abençoa todos os dias. Amém, amém e amém. Graças a Deus, 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 graças a Deus. Obrigado a cada um que confia na obra, que acredita, que ajuda. Que Deus abençoe a cada um com as misericórdias e o amor de Deus. Shalom, Adonai.